Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermude Marim, sua esposa Ruth e a todos os irmãos e irmãs reunidos na Fé Viva Valência, Venezuela, na congregação que o reverendo Miguel Chávez pastoreia e todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet nos diferentes países. Hoje, sábado, 14 de janeiro deste ano de 2023, o nosso irmão Miguel já está por sair da Venezuela. Há algumas horas estará saindo, assim que estaremos apenas lendo aqui algumas pequenas porções e assim desejar-lhes a todos os que acompanham o nosso irmão Miguel e ao nosso irmão Miguel que Deus lhes guarde, cuide de vocês ao lugar onde vão se dirigir nesta viagem e também os guarde, os cuide nas viagens que estarão realizando, nas próximas viagens que o nosso irmão Miguel estará realizando e todos os que vão acompanhar ele. Estaremos aqui cobrindo vocês com as nossas orações para que Deus os leve e os traga bem desta viagem que o nosso irmão Miguel está começando, porque agora saindo da Venezuela, por aí segue a viagem que estará realizando. Assim que nós o acompanharemos com nossas orações e também o ajudaremos economicamente também nessas viagens que ele está realizando e todos os que de coração também desejam fazê-lo. Lemos aqui uma porção da Escritura. No dia de amanhã estaremos vendo este tema muito importante, o mistério dos 7 selos de Apocalipse, capítulo 5, o qual ali nós vemos que João estava muito, mas muito triste, porque se não tivesse ninguém sido achado digno de abrir, de tomar o livro e abri-lo, tudo estaria perdido. Ou seja, vamos ler, se não aparecesse alguém para tomar este livro, todo o plano de redenção estaria perdido. E vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E este é o título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro. Podem se sentar se estão de pé. Tem uma mensagem que todos lemos muitas vezes, mas eu quero ler uma parte aqui nesta mensagem, o Verbo feito carne, que foi pregado 2 de junho de 1985, aqui em Cayey, Porto Rico, e vamos vê-lo, esta porção pequena que estaremos lendo, em diferentes ângulos. Enquanto lemos esta porção, vamos vendo aqui algo, e eu espero que Deus nos permita ver tudo que fecha esta mensagem, nesta porçãozinha. Depois lemos a mensagem completa, já tem em muitos lugares, mas é bom que leiam, porque tudo isso se cumpre neste tempo final. Tudo que foi falado ali se cumpre plenamente neste tempo final. Veja uma parte aqui, ele diz: muitas pessoas querem ser pregadores da palavra de Deus, muitos querem ser ministros, muitos querem ser profetas, mas eu não aconselho ninguém que procure ser ministro, e muito menos um profeta, porque sobre quem caia o ministério de profeta verdadeiro, o qual estará sobre a terra nos últimos dias,
Porque, embora tenham muitos falsos profetas, haverá um verdadeiro, no qual o Verbo, a palavra, se encarnará para cumprir a promessa da vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, Rei de reis e Senhor dos senhores. Na mensagem Um Manto de Segunda Mão, onde diz o reverendo William Branham, e agora o livro de Gênesis produz tudo o que hoje está no mundo. Não tem nada no mundo que não iniciou em Gênesis, pois é o início, é o princípio. Alguém começou cada ismo. Em Gênesis começou tudo o que começou. E a igreja verdadeira começou em Gênesis. O crente falso começou em Gênesis. E a indiferença começou em Gênesis. Gênesis foi o princípio. E agora, durante o reinado de Elias, pela peregrinação de Elias aqui na terra, quem era o profeta de Deus para a hora? E Deus mesmo nunca se deixou sem testemunha sobre a terra. Deus, em alguma parte, sempre, em algum lugar, tem tido uma pessoa no qual ele pôde pôr suas mãos e parar como um testemunho. Assim que, se ele fez isso, desde ali em Gênesis, o princípio, certamente, em alguma parte, Deus tem um homem na qual ele pode pôr a sua mão hoje. Vejam no livro dos selos, na página 262, diz: E agora, como quer Deus que todos é tão paciente como nos dias de Noé? Ele se esforçou e foi tão paciente por 120 anos para que se arrependessem e não fizeram. E escreve 120 anos. Nos dias do Egito, Deus mandou pragas e todo tipo de mal, mas também não se arrependeram. E escreve as pragas. Mandou a João, mas também não quiseram voltar. Mandou a Jesus para que morresse para salvar a todos os que ouviram a palavra. E agora, nos últimos dias, novamente prometeu enviar uma mensagem para chamá-los e restaurar-lhes a fé original da palavra, e não querem receber. Estão tão enraizados em seus dogmas e credos, até tal ponto que talvez, se Deus mandar um anjo, então, mas Deus não opera desta forma. Ele toma alguém ignorante e até estúpido, que é quase um analfabeto, e toma esse tipo de pessoa porque não é nada, e pode operar através dela. Portanto, se alguém pensa ser algo grande, ele não pode usá-lo. Sempre tem trabalhado assim. A pessoa tem que chegar a ser nada para então ser algo com Deus. E escreve: Deus usa o que não é, o que não é nada, não pode usar ao que pensa que é algo. Ele deu tempo para se arrependerem, mas ela não fez. Ele o fez novamente, mas agora também o rejeitou. Por ter rejeitado, ele então é uma via perfeita por onde pode entrar Satanás para ser encarnado, correto? Ele pode se encarnar nela porque rejeitou a palavra. E ele escreve: o diabo pode se encarnar na igreja que rejeitou a palavra. Essa é a mesma razão porque a igreja protestante chega a ser uma prostituta, porque rejeita a verdade vindicada da palavra de Deus. E isso prepara o lugar para que o diabo entre, e ele fará uma imagem à besta, onde podem se consolidar e se unir como estão fazendo ali, agora mesmo. Correto. Amém. E escreve ali a imagem da besta. E continua dizendo aqui, um pouquinho mais à frente, na mensagem Um Manto de Segunda Mão, Gênesis foi semear da semente. E estes 6.000 anos, e escreve 6.000 anos, tem 120 anos de jubileu. E estes 6.000 anos foram a maturidade da colheita. E agora a semente chegou a ser a semente mesma,
passou pela inflorescência e da inflorescência ao fruto. E agora é o tempo de juntar, tempo de colheita. Todas as grandes coisas que começaram, a igreja verdadeira que começou em Gênesis, chegou ao tempo do fruto, o fruto do Espírito. E o anticristo que começou em Gênesis, chegou ao seu fruto. E estamos justo no tempo do fim, desta total dispensação do mundo, do ser mortal. E estamos. É o tempo maior na qual qualquer ou algum em qualquer era jamais tenha vivido. É este tempo. É um tempo de sacudimento. É um tempo incômodo para os pecadores, mas é um tempo maravilhoso para os cristãos, porque sabemos que estamos unindo os últimos pequenos esforços para irmos ao lar e encontrarmos ao Senhor. E tem uma mensagem ou uma anotação onde o irmão William diz: diz aqui uma anotação. Diz, as divisões interrompem o programa divino. Assim foi no tempo de Moisés, de Josué, dos juízes, dos profetas, de Jesus, dos apóstolos e dos 7 anjos das 7 eras. E é assim hoje, e desenhe uma pedra angular. Vejam, este é o tempo na qual nós acabamos de ler aqui. Diz que é um tempo de sacudir, é um tempo incômodo para os pecadores, mas é um tempo maravilhoso para os cristãos. Agora observem como ele aí coloca no tempo de Moisés, como aconteceu essas divisões ali, e também coloca o tempo de Josué, porque cada um deles, e também fala dos juízes, também fala do tempo dos profetas, do tempo de Jesus, do tempo dos apóstolos e dos 7 anjos mensageiros, e do tempo de Moisés e de Josué. Observem como o coloca que também foram tempos que tiveram esses tipos de problemas no meio do povo, e os coloca como um tempo de Moisés, tempo de Josué, porque cada um deles teve uma comissão. Isso vamos ler um pouquinho mais antes, numa outra mensagem. Mas vamos continuar aqui na mensagem. O Verbo feito carne diz: em quem estiver esse ministério nos últimos dias, será uma pessoa que sofrerá muito à medida que a hora mais negra se aproxime, igual à hora na qual o Senhor foi para dar a sua vida como Cordeiro de Deus. Essa pessoa sofrerá muito, assim como Jesus sofreu, Emanuel, o homem que era a palavra encarnada para aquele tempo, para aquela dispensação. Quando Jesus viu que os seus próprios seguidores, os que tinham crido em sua mensagem, se escandalizavam nesta hora negra, e que os seus próprios discípulos iriam fugir e que um deles o entregaria, e isso para ele foi uma hora muito negra, muito temerosa. Por isso Jesus dizia: a minha alma está triste até a morte. Embora que ele sabia, agora lembrem de uma coisa, ali Jesus já estava adotado, mas não tinha o corpo glorificado. E isso é algo muito importante, pelo qual temos que entender bem isso,
Porque nesse tempo, ele, depois do Monte da Transfiguração, onde ele foi adotado, ele ali foi direto ao Calvário para cumprir a obra e o propósito pelo qual ele tinha sido enviado, ou seja, Deus cumprindo ali a sua primeira vinda. E tem que ser, neste tempo final, paralelo em tudo. Não pode vir o corpo. Não pode vir um corpo glorificado, ou seja, que ressuscite. Portanto, quando ressuscitem os que virão, neste último dia, ressuscitarão em corpos eternos e glorificados. Não pode um corpo glorificado ser adotado. Tem que ser um corpo de carne manifestado neste planeta Terra, que seja adotado e assim possa então obter essa transformação deste corpo glorificado. Os que serão adotados e transformados, ou seja, os que vão ser transformados, vão obter este corpo eterno e glorificado, vão passar por este processo de adoção. Quando termina os dias neste planeta Terra, a pessoa, quando retorna em seu corpo glorificado. E sem o corpo glorificado, e no corpo glorificado não tem sofrimento. Quando vem esse corpo, como quando Jesus ressuscitou, ele já ressuscitou glorificado neste corpo glorificado, e daí já não tinha problema com nada. Ele passava pelas paredes, ele ia daqui para ali e dizia: vão ali e diga, as mulheres disseram, vai e diga aos discípulos que eu espero em tal lugar. E ele não precisou ali de um burrinho. Ele não precisou de um burrinho ali para ir àquele lugar. Ele já tinha esse corpo glorificado. Não assim quando esteve no Monte da Transfiguração, que desceu e fez inúmeros eventos. E depois, quando iria entrar a Jerusalém, mandou buscar um burrinho. Vejam o que é um corpo adotado e o que é um corpo glorificado. E vejam esse ministério no qual, no fim do tempo, estará sobre a terra. Veja onde ele nos fala aqui de um ministério que estará nesses últimos dias. Veja, no ministério, em quem esteja esse ministério no dia final, vai ser uma pessoa que vai sofrer muito, diz aí. Nós já tínhamos lido, mas vamos continuar aqui. Diz, por isso Jesus dizia, a minha alma está triste até a morte. Quando ele foi ressuscitado, a sua alma não estava triste. A sua alma estava regozijante, porque foi o dia de vitória, esse dia que ele ressuscitou. Ele estava super contente. Ele estava glorificado. Mas aqui, vejam, ainda estando adotado, disse, a minha alma está triste até a morte. Diz, embora ele sabia que ressuscitaria, mas esse momento pelo qual ele tinha que passar era muito difícil. Assim como vai ser muito difícil a hora negra pela qual terá que passar o mensageiro final. O anjo do Senhor Jesus Cristo, de Apocalipse 22:16, onde estará o Verbo encarnado, para cumprir o propósito, para que o mesmo Senhor Jesus Cristo, através dele, cumpra o ministério como leão da tribo de Judá. Agora vejam, essa escritura tem múltiplos cumprimentos, múltiplas revelações, que não tínhamos falado da Escritura,
mais abertamente, ou não tocamos nestes outros ângulos, mas observem, esse ministério de Apocalipse 21:16, e ele fala ali que o anjo do Senhor Jesus Cristo, veja como se cumpre esta escritura no ministério que está sob a carpa. Um ministério que ainda está vivo. Não pode ser em uma pessoa que tenha ido deste planeta Terra, que seus dias tenham se concluídos, terminado. Tem que ser em um mensageiro vigente. E aí essa escritura tem duplo significado. Porque todos os anjos das 7 eras da igreja gentia são anjos mensageiros do Senhor Jesus Cristo. Mas vejam como todos eles também estão representados ali. Agora se refere já não a um anjo em específico, quando testifica e diz, eu, Jesus, envio meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Aí tem um cumprimento. Mas vejam aqui, tem outro cumprimento. Porque, como o irmão Miguel nos dizia pela noite, depois que terminou a atividade, veja como até o irmão Branham foi até Israel, porque todo mensageiro quer agarrar as promessas para a sua era e ser eles os que cumpram essa promessa. E o irmão Branham foi muito longe, foi bastante longe, porque ele chegou até o Cairo, mas foi dito a ele que não era o tempo e nem tinha o ministério correspondente, porque estava em sua 4ª manifestação e também tinha que estar acompanhado por Moisés esse ministério. Agora vejam que o nosso irmão William Soto Santiago, sim, chegou até ali e teve toda este grande momento no meio deles e cumpriu o propósito pelo qual ele tinha que chegar até eles. Por quê? Porque esse poderoso arcanjo tinha que dar notícia tanto aos gentios como ao povo hebreu. Por isso dizia, fui enviado da presença de Deus para dar essas boas novas e tive que ir até ali. E fez um trabalho muito, mas muito importante. E se foi. Vejam, esse ministério que está sendo cumprido neste tempo final vai cumprir este propósito. Continua dizendo, será um ministério do Senhor Jesus Cristo, será a palavra, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, em seu último profeta mensageiro. Esse ministério será um ministério muito duro, muito difícil, pois apenas a pessoa onde esteja, esse ministério será o que poderá mais entender do que estará acontecendo e o porquê estará acontecendo estas coisas na hora do poder das trevas, que virá para o final do seu ministério. E isso não aconteceu com o nosso irmão William. E agora? Amanhã estaremos vendo algo ali que aconteceu quando João estava ali e viu que houve o chamado para tomar o livro e o chamado foi feito ainda faltando pessoas para que entrassem para fazer parte do corpo místico de crentes. Isso nós vamos ver amanhã. E ele chorava muito.
E agora continua dizendo, e ele as entenderá à medida que Deus as dê a entender. Vejam, tudo vai ser progressivo, Deus vai abrindo o entendimento e também ao povo, para que vão entendendo abertamente todas estas profecias que estão sendo cumpridas e as que estarão se cumprindo à medida que Deus as dê a conhecer. Continua dizendo, enquanto isso, ele não entenderá, porque terá que passar por esta hora tão difícil, tão dura. Mas vai ter que passar por esta hora para que o Senhor Jesus Cristo possa cumprir neste mensageiro o ministério do leão da tribo de Judá e reclamar todos os atributos que estão escritos no livro da vida e trazer de retorno o título de propriedade a todos os filhos de Deus. No livro de citações, na página 86, no parágrafo 742, diz: agora os mistérios do livro serão revelados quando os selos sejam quebrados. E quando os selos sejam quebrados completamente, o tempo da redenção termina, porque o Cordeiro posto de intercessão saiu para tomar sua reclamação. Ele é um mediador entre isso. Mas quando a verdadeira revelação acontece nos selos, esses segundos selos começam a se romper. O Cordeiro está aparecendo desde o santuário. É conforme a palavra. E ele escreve, verdadeira revelação acontece quando ele sai desse posto de intercessão para tomar a sua reclamação. E agora vejam aqui na mensagem Possuindo Todas as Coisas, diz na página 16, diz, o crente verdadeiro lançado entre as pessoas e é chamado um fanático, um santo rolador, ou algum outro tipo de nome insultando. É considerado como um religioso fanático, mas contudo, ele é o herdeiro dos céus e da terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E pensar que alguns são obrigados a viver em alguma cabana ou em alguma outra parte sem ter dinheiro suficiente para pagar, apesar de tudo, tudo é teu. Amém. Tens que trabalhar, estudar por uns poucos dólares para poder viver honestamente, para poder colocar sapato nos pés de teus filhos, para alimentar suas bocas famintas e, contudo, saber que tudo é nosso e que somos herdeiros de tudo aqui. Os mansos herdarão a terra. Eles a possuirão. Como me agrada isso? Possuidores da terra. Quem são eles? São os crentes. O crente tem um título de propriedade dado pelo Senhor Jesus Cristo que lhe garante que ele será possuidor de todo o universo. Correto. Os mansos herdarão a terra. E ele escreve o título de propriedade. Abraão podia possuir a terra e também o que estava sobre ela. Deus havia dado e Ló era parte dessa terra. Assim que Abraão tinha direito sobre ela, ou seja, sobre a terra. E sobre Ló também. Diz, ele podia tomá-la. Ele disse, Deus, tu me destes, tu me fizeste a promessa de que toda esta terra e o que estava sobre ela era meu. Tu me fizestes essa promessa. Meu parente próximo foi capturado, ou seja, Ló. E tudo o que tem, tiraram dele. Em outras palavras, se eu aplicar a isso hoje, eu diria que a igreja bem poderia dizer, Senhor Deus, está aqui o meu irmão. Ali ele está atacado pelo câncer, tem tuberculose, tem isso e tem aquilo. Eu agarrei a promessa porque esta é minha posse. Tu me dissestes assim, amém, assim é. Dessa maneira, você pode perseguir o inimigo, a este diabo, e dar a morte. Da mesma maneira como Abraão deu morte àqueles reis e trouxe de volta a sua posse. Amém? Me agrada isso. É uma promessa dada ao crente. Abraão, pois, tinha direito à promessa, e a promessa era sua.
Contudo, tinha que lutar para possuí-la. Amém? Você vê, o crente hoje, embora sendo herdeiro de todas as coisas, herdeiro de toda a bênção espiritual, de toda a bênção física, de toda a bênção prometida na Bíblia, contudo, tem que lutar cada polegada de terreno para obtê-la. Esta é a maneira como Deus o tem prefixado. Sempre tem sido assim. Você tem que lutar para possuir o que você sabe que é seu. Você tem que lutar para possuí-lo. Isso é tudo o que temos que fazer agora. E ele escreve, você tem que lutar para possuir o que é seu, o que Deus lhe deu. Você diz, irmão Branham, eu preciso de cura. A promessa é tua. Se alguma vez tu alcança, não vai ser muito fácil possuí-la. Eu te asseguro isso. Tu vai ter que tirar Satanás. Ele te desposa da tua saúde, mas tu tem todo o direito para ir contra Satanás e dizer a ele, devolve-me-a, retorne a mim, no nome do Senhor, o possuidor dos céus e da terra. Eu sou seu herdeiro, me devolve. Tu tomaste a minha filha e fizeste que se misturasse com os jovens que não deveria. Tu tomaste meu filho e fizeste que se misturasse com a jovem que não a pertencia. Eu o reclamo, correto. Eu reclamo os meus filhos. Eu reclamo meu irmão. Eu reclamo a minha irmã. Sim, Satã. Tu fizeste que se fosse da casa de Deus. Tu induziste a que fizesse isso, mas eu venho agora em busca dele. O reclamo. E eu te pergunto, como tu sabes? Pois eu sou herdeiro de todas as coisas, amém? Elas são dadas a mim. Eu sou herdeiro e posso reclamar tudo o que Deus me prometeu, amém? Aí está. Como você pode obter? Vai ser por algo que você pode fazer? Não, Senhor. Pois é o dom que Deus nos tem dado e é nosso e nos pertence. Satanás não pode detê-lo, não pode retê-lo. Se você vai contra ele na autoridade da palavra escriturística e com fé para dizer, é minha, solta. Amém. Glória. Eu gosto disso. Isso me agrada, Satã. Solta, tu tiraste de mim. Retorna a mim agora, porque eu estou te dando o aviso. Tenho um aviso escrito aqui na palavra. O céu e a terra passarão, mas este aviso não vai passar. Assim que eu venho a ti com este aviso para declarar a ti o que o Senhor Jesus Cristo disse, de que tudo o que eu pedi ao Pai em seu nome, me daria. E se digo a este monte que se mova, e não duvidar em meu coração, mas crer que o que eu disse vai acontecer, então eu vou obter o que pedi. Solta-o. Lembrem-se que isso é o que o sexto selo estará produzindo. Estará produzindo este controle sobre a natureza. Eles farão o que querem, o que quiserem. Poderão fazer com a natureza o que quiserem. E assim também falarão afora da existência o reino das trevas. Este monte que é o reino dos gentios, serão tirados e será estabelecido o reino do Messias Príncipe. Porque temos o direito. Porque este título de propriedade está sendo restaurado à raça humana, aos filhos e filhas de Deus, aos herdeiros, como Adão teve antes da queda. Isso faz arrancar, mas não faz apenas arrancar, põe para correr. Diz, solta-o, porque eu venho com a autoridade escriturística. Eu sou um crente. Você captou? Sim, Senhor. Agora observem o porquê João estava desesperado. Estava chorando muito. Porque tudo isso, todos esses direitos que os filhos de Deus têm, se lançaria a perder se não aparecesse alguém digno para tomar o livro. Continua dizendo,
Por isso João chorava muito, porque se não tivesse alguém, não aparecesse o leão da tribo de Judá para realizar essa obra, este programa tudo estava perdido, porque tinha chegado o momento na qual tinha que fazer esse trabalho, ou se não passaria o tempo e não poderia fazer, ou em outro tempo. Então tinha que esperar 2000 anos mais, ao menos, para que retorne este ciclo divino e pudesse realizar essa obra. Como aconteceu com Moisés, quando ele quis libertar o povo, eles não estavam preparados e o rejeitaram. E então tiveram que esperar 40 anos para que este ciclo voltasse novamente e Deus poder realizar a libertação. Agora observem, na mensagem Dia de Vitória, na página 20, nos diz, e aí vemos o que eu falei para vocês agorinha, do propósito e a comissão de Moisés, vejam, diz, página 20 da mensagem Dia de Vitória. Assim Israel tinha esquecido, eles tinham ficado satisfeitos no Egito e chegaram a ser escravos. E agora, aqui estava Moisés, que tinha ido com o seu próprio assunto intelectual, por sua conquista intelectual, quer dizer, para tratar de, e sob a força militar para tirar Israel, e falhou em fazê-lo. Mas apenas uma palavra procedente de Deus na parte de trás do deserto, e ele viu toda a coisa outra vez. O que aconteceu com Moisés? Ele focou em seus binóculos. O único propósito de Deus não era que se casasse ali com esta formosa moça negra de Etiópia e que se assentasse, tivesse filhos e criasse as ovelhas do seu sogro. Mas a sua missão era de libertar os filhos de Israel desta escravidão. Essa era a sua comissão. Este era o motivo para o qual ele tinha nascido. Vejam, a comissão de Moisés era tirá-los da escravidão. E cada um de nós nascemos para algo. Nós não fomos colocados aqui para nada. E ele escreve na mensagem, mas em inglês, deste mesmo tema, escreve: o propósito nasceu para Moisés e a comissão, tirá-los de escravidão. E agora vejam, um pouco mais antes nessa mesma mensagem, na página 32 e 33, eles chegaram aos seus dias e eles ganharam a vitória sobre o inimigo. Josué teve, em uma ocasião ele deteve o sol com a sua própria palavra e não brilhou. O sol não se pôs por 24 horas. A Bíblia diz que nunca tinha havido homem antes ou depois que mandasse o sol, que se detivesse, e que Deus atendesse à voz de um homem. Porque, vem, ele tinha um inimigo todo derrotado. Agora lembrem, o ministério de Moisés e Elias fará a mesma coisa. Ou seja, terá o controle sobre a natureza. Agora observe como Josué ali, que representa o Espírito Santo e o que nos introduzirá à terra prometida do novo corpo, representa ao mensageiro do último dia, que estará introduzindo a terra prometida do novo corpo. Ali, Josué, vejam, a comissão de Josué foi introduzi-los à terra prometida, ali como terra, e vimos a comissão de Moisés. Um o tirou e o outro os introduziu. E vejam que os ministérios de Moisés e de Elias também estarão detendo o sol. Vejam aqui algo importante. Vejam.
Vamos terminar lendo, diz, porque, vem, ele tinha o inimigo todo derrotado, vem, eles estavam dispersos por todas as partes, ele tinha que persegui-los e matá-los. Isso era tudo, porque essa era a sua comissão. Vejam, esta era a comissão de Josué, e ele sabia que se chegasse a noite, eles teriam tempo para se mobilizar outra vez, se juntar, e eles perderiam mais homens. Agora vejam, ele escreve na mensagem, mas em inglês ele escreve: o Espírito Santo é igual Josué. Josué parou o sol, tipo de hoje, o sol sendo parado no tempo da tarde. E isso nos dá um quadro muito grande do que está acontecendo neste tempo final. E agora, veja, continua dizendo aqui o nosso irmão William, agora no tempo final vai se repetir o equivalente a tudo o que aconteceu ali. E o equivalente a todo aquele em nosso tempo temos estado vendo na Escritura. Não pode ser de outra forma. Terá que ser assim. E o equivalente à manifestação da palavra encarnada como Cordeiro de Deus será a palavra encarnada como o leão da tribo de Judá. Terá que ser assim neste tempo final, na hora negra que se aproxima, para que o juízo possa vir sobre o reino dos gentios, possa vir sobre as nações. Isso acontecerá no Ocidente. A palavra novamente será crucificada em seu equivalente neste tempo final. E quando isso aconteça, lembrem de uma coisa: estará na etapa do ministério do leão da tribo de Judá para se realizar uma grande obra, conforme ao programa divino. Para mim tem sido um grande privilégio e uma bênção poder enviar esta saudaçãozinha e ter esta base para esta mensagem de amanhã, o mistério dos 7 selos de Apocalipse capítulo 5, e temos visto assim, bastante rápido, alguns pontos ali bem por cima, mas podemos ver que algo grande está acontecendo nesse tempo final, no meio da igreja, nesta meia hora de silêncio, onde há um silêncio no céu por completo, e na terra está se realizando algo muito importante no meio da raça humana e, sobretudo, no meio dos que serão adotados, porque é um tempo paralelo ao tempo onde Jesus estava sendo adotado, e aí estavam os ministérios de Moisés e de Elias. É um tempo de adoção, um tempo onde cada um de nós temos que ter nossos olhos espirituais bem abertos para continuar preparando-nos para logo sermos adotados neste tempo da adoção. Assim que estejamos atentos e podemos ver aqui, vamos colocar o tema para esta conversa que nós tivemos nesta ocasião, a verdadeira revelação. Isso está na página 86 do livro de citações, o que ele escreveu ali, a verdadeira revelação acontece. Podemos colocar este tema mesmo, porque isso acontece depois que ele toma o título, o livro, e o irmão Branham diz ali, quando a verdadeira revelação acontece nos selos. Porque ele disse
Vamos ler aqui. E quando os selos sejam quebrados completamente, o tempo da redenção termina, porque o Cordeiro deixou o posto de intercessão para sair a tomar a sua reclamação. Ele é um mediador entre isso, mas quando a verdadeira revelação acontece, nos selos, segundo eles começam, o segundo começa a se romper. O Cordeiro está aparecendo desde o santuário, ou seja, já saiu do trono de intercessão. Assim que podemos colocar a verdadeira revelação acontece. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde, e estaremos orando pelo nosso irmão Miguel Bermude Marim por essa viagem que estará realizando dentro de algumas horas, assim que queremos que seja o mais rápido possível esta conversa, mas foi de grande bênção para mim, e eu sei que para todos vocês também, onde temos estado lendo todos esses extratos e também as anotações, os quais são de grande edificação para cada um de nós e crescimento espiritual. Que Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde. Deus te abençoe, irmão Miguel, e todos os que vão te acompanhar, Ruth também. Que Deus lhes guarde nesta viagem, cheguem muito bem. E todos presentes também ali, nesta ocasião, que Deus lhes abençoe grandemente, e também todos os que estão através do satélite Amazonas ou da internet. E orem muito também pela atividade de amanhã, onde pedimos ao nosso Pai Celestial que nos abençoe grandemente por meio das Escrituras que estaremos lendo e também por meio da mensagem que nós estaremos ouvindo, o qual é o mistério dos 7 selos de Apocalipse capítulo 5. Hoje nós vimos sobre este tema, o qual ele escreveu ali, a verdadeira revelação acontece. Que Deus lhes abençoe e Deus lhes guarde a todos.